a tratar. Exatamente. Então isso é muito forte. Nós vamos ver agora Moisés no deserto de Midian. E é aí que o Senhor se revela a ele. Então ele já casou, ele já tem o seu sogro ali, era um sacerdote de Midian. Então ele está ali já servindo o rebanho do seu sogro, Jetro. Em outras traduções, Reuel. Então é a mesma pessoa, só que traduções diferentes. Mas é o seu sogro Jetro, ele está ali no deserto de Midian. E é quando Deus se revela para Moisés, na sarça ardente. Agora nós vamos para Êxodo no capítulo 3, né? Uhum. Êxodo no capítulo 3, agora o Senhor ele começa a se revelar a Moisés. E ele estava cuidando aí, ó, o versículo 1 do capítulo 3, ele estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. E ali ele chegou no Sinai, o monte de Deus. E ali ele viu, o que ele viu? Ele viu uma sarça, um pequeno arbusto pegando fogo. Interessante, Rafa, que Deus está chamando a atenção de Moisés, não com fogo na sarça. Porque pequenos arbustos era comum ser queimados ali naquele deserto. Então não é sobre o fogo na sarça que chama a atenção de Moisés. A Bíblia é clara em dizer que o que chama a atenção de Moisés está aí no versículo 2. É que ele via o arbusto ardendo em fogo, envolto em chamas, mas o fogo não consumia o arbusto. Então o que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça queimar, porque pequenos arbustos queimavam ali, era normal, era comum da região. Sim. A região desértica, realmente durante o dia, um calor muito terrível, era comum. Mas o que chama a atenção de Moisés é o arbusto pegar fogo e não ser consumido. Isso chama a atenção de Moisés. E é muito interessante que isso já fazia realmente alusão ao que o Senhor faria com Moisés. Porque assim, Rafa, quando o Senhor nos chama para cumprir o propósito dele, a gente acha que Deus ele vai fazer um desmemoriamento, né? Deus vai apagar nosso passado, Deus vai queimar, apagar, consumir, queimar tudo para a gente viver um novo. Uhum. Mas Deus não trabalha com consumindo nossa história. Deus não trabalha com desmemoriamento, Deus não trabalha com amnésia. Então a sarça queimando e não se consumindo fazia assim, Moisés, eu não vou queimar e colocar em cinzas tua história, o teu passado. Tanto que tudo que você aprendeu no Egito, eu não vou apagar, eu não vou consumir, eu não vou apagar seu passado, eu não vou apagar quem você é, Moisés. Eu quero exatamente quem você é, mas cumprindo o meu propósito do jeito que é para ser. Então, o arbusto queimando e não se consumindo fala muito sobre isso, sobre quando Deus ele nos chama para algo novo, chamando a gente para novas coisas, Deus ele vai exatamente usar quem somos, ele não vai consumir quem somos, ele não vai consumir o nosso passado, pelo contrário, agora o nosso passado vai ser realmente para a glória do Senhor. O fogo vai vir, não para consumir quem somos, não para consumir e apagar o nosso passado, pelo contrário, para chamar arder e mostrar a glória do Senhor, porque ali naquela chama ardendo, não vai se consumir, não vai ficar em cinzas, pelo contrário, vai revelar a glória de Deus. Amém. Então Moisés ele tinha um passado difícil, né? A gente fala de um homem poderoso em obras, como nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 34, que não houve um homem como Moisés na terra, onde viu Deus face a face, mas é um homem com um passado de assassinato, um homem que matou, um homem que realmente agiu de uma maneira sem pensar, um homem que agiu de forma impulsiva, mas Deus não vai apagar esse passado dele, não vai apagar. Vai continuar entendendo que ali revela o propósito dele. Não vai apagar o seu passado no Egito, ou seja, o seu tempo no Egito não vai ser queimado. Muitas vezes a gente quer apagar o nosso passado de dor, né, Rafa? A gente quer não lembrar mais do nosso passado. Quando Deus fala assim, não, eu quero que tu lembre. Quando o meu fogo queima na sarça, eu me revelo diante de você para mostrar minha glória a você. Eu chamo sua atenção para você ver minha glória. Deus está dizendo, eu quero usar teu passado, eu quero usar tua história, eu quero usar tua vida. Não vai ser apagado nada, não vai ser consumido nada.
Então, isso é muito poderoso. E agora, nesse movimento do Senhor, nós vamos entender que Deus ele vai começar a se revelar a Moisés. E agora a gente vai para o versículo 14. Olha só o que está escrito lá no versículo 14. Moisés ele vai perguntar, meu Deus, eu estou entendendo que eu tenho um grande chamado, a palavra do Senhor vem diante de Moisés, dizendo, Moisés, eu vou te levar para ser libertador do meu povo no Egito. E eu te chamei para ser um grande libertador do meu povo. E agora, Moisés ele vai dizer, tá bom, e eu vou até lá, e o que eu vou dizer diante de Faraó? O que eu vou dizer ao povo? Aí agora o Senhor vai revelar pela primeira vez o nome dele, Yahvé. Deus vai dizer para Moisés, eu sou o que sou. Esse eu sou o que sou, Rafa, aparece pela primeira vez na Bíblia, o nome Yahvé. Porque Deus ele se revela a Abraão, Isaac e Jacó, vamos entender aqui, né? A tríplice patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó, Deus não se revela como Yahvé. É para Moisés que ele se revela como Yahvé. Agora, como Deus se revela a Abraão, Isaac e Jacó? Não como Yahvé, mas como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso. Mas é outro Deus? Não, é o mesmo Deus, só que revelado de forma diferente. Então, isso é muito profundo. Isso a teologia vai apontar, né? Que Deus ele começa agora, nesse ponto da história, a se revelar não como mais El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso, mas como Yahvé. E qual a diferença? Porque nós vamos abrir a Bíblia aí? Vamos abrir a Bíblia para entender exatamente isso. Êxodo capítulo 6 e versículo 2. Vamos lá para Êxodo capítulo 6 e o versículo 2. Olha só o que está escrito. Deus também disse a Moisés, eu sou Yahvé, Javé, o Senhor. Apareci a Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas eu não revelei o meu nome, Javé, Yahvé. E qual a diferença? Nós vamos ver que aqui, quando Deus encontra Moisés na sarça ardente, Deus ele vai agora revelar que não era apenas o Deus El Shaddai, mas era o Deus Yahvé. Há uma nova aliança sendo estabelecida, há um novo portal sendo aberto. É um portal de proximidade, Rafa. Ali o próprio Cristo está sendo revelado. O próprio Jesus está sendo revelado. Eu sou o que sou. Isso é forte, porque esse eu sou vai se revelar em João. O 7 eu sou de Jesus. Aqui é o próprio Cristo. O próprio Jesus. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida. O 7 eu sou de Jesus. Aqui quem está se revelando na história é Jesus. É Jesus. Meu Deus. Quem se revela na sarça é Jesus. Eu sou. O Deus Yahvé é o eu sou. Isso é forte, é poderoso. E o eu sou no hebraico, que significa, Ruth? Em outras palavras, eu sou tudo o que você precisa que eu seja, exatamente no momento que você precisa que eu seja. Esse é o eu sou. Foi como Jesus se demonstrou, né? Se apresentou para nós, né? Sim. O seu modo de viver, né? Isso é forte demais. Então, uma nova dimensão é apresentada quando o próprio Deus se revela a Moisés. Agora não é mais o Deus El Shaddai. O Deus que se revela a Abraão, o Deus que se revela a Isaac, o Deus que se revela a Jacó. E qual é esse Deus, o Deus que faz promessa? O El Shaddai é o Deus de Abraão, é o Deus que faz a promessa. O El Shaddai é o Deus de Isaac, é o Deus que cumpre a promessa. O El Shaddai é o Deus de Isaac, que é o Deus que cumpre a promessa, e é o Deus de Jacó, é o Deus que dá manutenção para viver a promessa. Só que agora, não é somente o Deus El Shaddai, é o Deus Yahvé. É o Deus que quer proximidade. É o Deus que quer intimidade.
É o Deus que quer se revelar face a face com o seu povo. E vai se revelar assim no deserto. É o próprio Deus, o próprio Yahvé, querendo se revelar na intimidade com o seu povo no deserto. Então, de forma face a face, agora. Então, um novo portal se abre e é um portal de proximidade. É um portal de resgate. É um portal onde ele quer conectar. É Jesus que veio para resgatar e nos conectar novamente ao Senhor. Meu Deus. E isso é poderoso demais. O El Shaddai é o Deus dos patriarcas. E o Yahvé é o Deus que se revela a Moisés. E o Shaddai é o que se revela aos patriarcas. E o Yahvé é quem se revela a Moisés. E é forte, né? Forte, né? É Meu forte. Deus, nunca tinha pensado nisso, mas é linda a palavra de Deus, né? É lindo, é poderoso demais. Poderoso demais. Glória a Deus. É o Senhor realmente propondo um novo relacionamento para o seu povo. Realmente não tirando a aliança feita a Abraão, Isaque e a Jacó, mas abrindo um novo leque dessa aliança. Realmente abrindo uma nova perspectiva, um novo panorama. Nós começamos a enxergar a partir daí. A gente vê que depois, quando Cristo ele vem ao mundo, lá depois, né, no Novo Testamento, acontece a mesma coisa, né? Ele se apresenta como Jesus numa perspectiva diferente, ele se apresenta, só que o povo judeu, ele não entende, ele não se acostumou com aquilo, né? Foi desafiador também ali, né, no Novo Testamento, que é a mesma coisa que acontece aí, né? Exatamente. E é um Deus querendo ser revelado, é um Deus querendo ser conhecido. Isso. Só que as pessoas realmente, elas não conseguem enxergar, elas não conseguem, é como escama nos olhos, que não conseguem enxergar o próprio Deus se revelando. Aí no Novo Testamento, realmente o próprio Deus encarnado em Cristo Jesus, né? Sim. Isso é forte. E agora, nós começamos a entender que Moisés, ele começa a questionar, né, com esse Deus Yahvé. E fala assim, meu Deus, eu não sei falar, né, Rafa? Eu não sei falar. Eu não sei me colocar com palavras. E é interessante, gente. Moisés, ele foi criado em toda a cultura egípcia. O Egito, ele na época tinha as ciências mais evoluídas. Moisés, ele foi realmente criado, instruído naquela ciência. 40 anos aprendendo no Egito, aprendendo todo o poder bélico, de estratégias bélicas de guerra. Então, mas agora, diante do Deus Yahvé, ele vai dizer, eu não sei falar. Olha que interessante, né? Ou seja, diante do propósito, não adianta a sabedoria humana. Diante do propósito do Senhor, não adianta que tu aprendeu na faculdade. Não que isso seja nulo, porque o Senhor, como diz aí, como o Senhor já revelou aqui, viu? Ele não quer que nada seja apagado. Ele não quer que nada seja apagado, tanto que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Então, nada vai ser nulo e neutralizado. Mas, na verdade, diante do propósito do Senhor, realmente a gente se sente incapaz da grandiosidade do propósito que Deus está realmente colocando ali para Moisés. Moisés vai dizer, eu não sei falar. Né, Rafa? E isso é forte, né? Rafa tá ali, ó, folheando a Bíblia, tem algo para falar para nós. Essa parte que você falou, né, quando Moisés disse que ele não sabe falar, ele fala com Deus aqui, né? E tem no versículo aqui muito interessante que Jesus, ele questiona Deus e fala assim, eu não sei falar, eu não sou eloquente. Está no capítulo 4, né? Isso, eu tô no capítulo 4 e vou falar no versículo 14. Porque a gente percebe que ele não tem o dom da comunicação ali. É isso que ele questiona a Deus, que ele não tem o dom da comunicação. Aí Deus vai falar para ele assim no 14. Depois de Moisés falar falar a Deus constantemente que não sabia falar, que não era eloquente, né? Que ele tinha medo de chegar até Faraó e entregar o que Deus mandou ele entregar. Aí no 14 ele vai dizer, então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse, Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente.
eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, ele se alegrará em seu coração. Eu estou em outra versão aqui, né? Você falará com ele, você falará com ele, e ele porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e serei com vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo, ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão com o qual você fará os sinais. A gente vê aqui que ele não tinha o dom da comunicação. Isso me chamou muita atenção, pastor, porque ele não tinha esse dom da comunicação, mas Deus usa o irmão dele que tinha. Só que ele fala assim, ó, ele vai falar por você, mas vai ser você falando como Deus. Que é Deus, né? Até aqui o título do capítulo é Deus concede poderes a Moisés. Não é verdade? E olha só que interessante, né? Mesmo que nas dificuldades. E o mais importante é... Eu sou muito assim, pastora. Eu acho que nunca nós vamos caminhar sozinhos. Sempre nós precisamos de ajuda de alguém. Às vezes a gente acha que para que a gente consiga alcançar algo, Deus fez uma promessa, vai ser a gente sozinho. Não, Deus vai fazer... Não. Às vezes Deus vai usar pessoas. Às vezes Deus vai usar pessoas. Às vezes o que você não tem, uma outra pessoa que tem, Deus vai colocar no teu lugar para cumprir o propósito. E às vezes a gente não gosta de pessoas, mas são as pessoas que Deus usa para cumprir o propósito que Deus tinha. Ele não tinha o dom da comunicação, mas ele pegou alguém que tinha. Eu vou colocar do teu lado. Só que eu vou usar ele para falar. Só que eu vou ser com você. É você que vai falar, você que vai ser o meu representante. Mas a comunicação que vai fazer é alguém que entende. É alguém que tem sabedoria, alguém que tem o conhecimento. Isso é forte, né? É forte, Rafa. Só que aí entra uma questão também muito forte. Porque vamos entender, será que mesmo ele não tinha o dom da comunicação? Ou ele achava que não tinha? Porque muitas vezes, diante de situações, a gente pega e cria crenças do que somos. Nós pegamos e entendemos, não, eu sou assim, eu não sei falar, não sei. Porque se a gente for pegar mesmo, depois, no deserto, Moisés não está nem aí para Arão, ele mesmo está comunicando ao povo, ele mesmo está falando com o povo, ele mesmo está instruindo, profetizando, orientando, falando, aconselhando, resolvendo as coisas difíceis. Exato. E olha só, será mesmo que ele não tinha ou ele só sentia que não tinha? Porque isso é forte. Verdade. Porque Deus vai dizer para Moisés, vai colocar, e Deus vai ficar bravo com Moisés. E ele vai dizer, calma aí, Moisés, chega uma hora que Deus vai começar a colocar ele num labirinto, vai encurralar ele, que não tem nem mais argumento para ele falar